Olá pessoal do oitavo ano, começando mais um semestre, tá? Que esse segundo semestre seja muito proveitoso. E para começar esse segundo semestre, pessoal, nós vamos começar o estudo das expressões algébricas. Professor, o que é isso mesmo, expressões algébricas? Então, pessoal, expressões algébricas é quando nós utilizamos letras no lugar de número, né? Você já deve ter visto muito, não é? 3x, raiz quadrada de y, a mais b, t mais 3. Vocês podem até se perguntar por que é que a gente tem que usar letras em matemática, tá? Quando às vezes nós podemos expressar essa expressão através de texto, tá? Mas essa forma foi utilizada, pessoal, para a gente traduzir uma linguagem, tá? Um texto, a linguagem de texto em expressões matemáticas, é uma linguagem matemática. Eu posso muito bem escrever 3x ao quadrado, mas 3x ao quadrado é a representação matemática, eu posso apenas fazer isso, né? 3x ao quadrado. Então, nós temos o seguinte, pessoal, o uso de letras, né, para representar números começou desde a antiguidade, antes de Jesus Cristo nascer. O Aristóteles, que viveu de 384 até 3 séculos antes de Jesus, antes de Cristo, Euclides, que viveu também 3 séculos antes de Cristo, foram os primeiros filósofos que deram os primeiros passos de empregar letras e símbolos para indicar números ou expressar solução, tá? Então, eles foram os primeiros a utilizar letras e símbolos, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui um retângulo, tá? E esse retângulo, ele tem largura e tem altura. E eu sei quanto é a largura dele, o comprimento dele, perdão, eu não sei. Então eu posso utilizar qualquer letra de um alfabeto grego, pode ser qualquer letra do alfabeto grego, do nosso alfabeto, tá? Qualquer letra, tá? Então, eu posso dizer que o comprimento desse retângulo tem tamanho A, e esse A pode ser qualquer número diferente de 0, tá? E a altura aqui desse retângulo, eu não sei quem é, eu posso chamar de B. Esse B também tem que ser, a condição dele é um B, pode ser assumir qualquer valor, desde que seja diferente de 0. Então, pessoal, para que serviu isso aqui, Por exemplo, para mim, eu utilizando aqui, eu já sei, eu falei anteriormente que o comprimento desse retângulo é A e a altura dele é B. Então, eu pedi para você calcular o perímetro, só para a gente relembrar, pessoal. O perímetro de um retângulo equivale ao quê? A soma das medidas do comprimento e da altura ou da largura, não é isso? No caso aqui era para ser altura, mas tem perdão não. Mas tem problema não, tá, pessoal? Então, aqui nós sabemos aqui, como é que eu vou escrever se eu não tenho números? Eu tenho o seguinte, eu vou representar bem aqui, tá, pessoal? Representar aqui eu tenho esse lado aqui, e eu tenho a largura ou a altura do triângulo. Quanto é que mede cada um deles? Quanto é que mede, hein, gente? Olhando aqui, esse lado aqui, pessoal, de cima, ele também tem tamanho A. E a altura aqui também vai ter tamanho B. Então, o que é o comprimento, pessoal? É a soma de todas as medidas dos lados de um retângulo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou chamar P de perímetro, tá? E eu vou chamar, eu vou começar desse primeiro A. Então, o perímetro vai ser quem? A mais quem? Mais B, mais A novamente e mais B. Professor, tá pronto? Isso aqui que eu chamo de uma expressão algébrica. Tá pronto?
Tá, pessoal, tá quase pronto, mas observe o seguinte, ó. Observe que eu tenho aqui, ó. Observe o seguinte. Opa, deixa eu botar aqui. Canetinha aqui. E observe o seguinte. Eu tenho este A igual a esse A, não é isso? E B, este B é igual a este. Então, nós podemos somar eles, tá? Eu posso muito bem fazer aqui. Eu vou juntar eles aqui. Perímetro vai ser igual a quem, ó? Eu tenho A mais A, não é isso? Juntando aqui os semelhantes, mais B. Quantos A's eu tenho aqui, ó? Eu tenho 2, então eu vou colocar o que, ó? 2A mais quantos B's eu tenho aqui? 2, eu posso somar. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui é a expressão algébrica, tá? Para calcular o perímetro. Veja que é tão simples mesmo. E a área, professor? Se eu quiser calcular a área. A área, gente, eu sei o que é. A área é base vezes altura, não é isso? Então, a área aqui vai ser quem, ó? A área, quem é a base aqui? É o comprimento. É a área vezes B. Pronto. Aqui é o que nós chamamos de expressão algébrica para calcular a área. E aí, para mim calcular tanto a área, pessoal, como a expressão algébrica, eu preciso atribuir valor para A e para B. Mas esse não vai ser o nosso exemplo aqui, tá? Nós não vamos, por enquanto, a gente está só introduzindo para saber o que é expressão algébrica, tá? Então, pessoal, ó, quando eu falo, olha, o quadrado de um número, eu sei que número eu estou falando? Não. E eu posso dizer, então, que esse número é P e eu vou elevar ele ao quadrado, não é isso? O quadrado de um número, eu vou pegar P e elevar o expoente 2. O quíntuplo de um número, eu pegar um número e multiplicar ele 5 vezes. Então, vai ser quem, ó? Eu vou chamar 5. Eu sei que número é este? Não, eu não sei que número é este. Então, eu vou falar 5 vezes D. Agora, a diferença entre dois números. Eu sei que é o primeiro número? Não. Eu sei que é o segundo número? Também não. Então, eu vou chamar o primeiro número de A. Diferença é subtração, é menos, né? Menos B. Pronto, aqui A menos B, a diferença entre dois números que eu não sei quem são esses números, né? Agora nós temos aqui, ó, para fazer um carreto, tá? Geraldo cobra uma taxa fixa, ó, de R$60 e mais 2,75 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso de ida e volta de X quilômetros? Ó, X quilômetros. Eu sei quantos quilômetros ele vai percorrer? Não. Então, gente, ó, o valor que ele vai cobrar vai ser o percurso de ida e volta. Então, eu vou chamar P, tá, pessoal? P de percurso, tá? Ele vai cobrar o quê? R$60 mais quem? Mais 2,75 por quilômetro rodado. Quem é o quilômetro? É X, tá? Aqui eu posso até desconsiderar essas casas. Então, ó, vai ficar 60 mais 2,75 vezes X. Então, o preço final vai depender, gente, do total de quilômetros rodados. Então, isso aqui é um exemplo de expressão algébrica, tá? Esse P, pessoal, vai ser esse P vai ser para preço, tá? O preço final, tá bom?
Então nós temos, pessoal, as expressões algébricas, temos elas de três tipos. Ela pode ser inteiras, tá? Quando as letras, que são as incógnitas, aparecem no numerador. Um exemplo aqui nós temos, ó, 2x mais 45, tá? Outro exemplo que nós temos, ó, 3x vezes y, tá? E o terceiro exemplo eu posso citar aqui, ó, 2a menos b sobre 5. É um exemplo da fração inteira, porque, olha, as incógnitas, as letras, pessoal, está aparecendo no numerador. Ela pode ser fracionária, tá? Fracionária é quando as letras podem aparecer tanto no numerador como no denominador, tá? É obrigatoriamente aparecer no denominador. Então pode ser o que, ó? 2a sobre b. Aí este b tem que ser dado uma condição que ele tem que ser diferente de zero, não é isso? Aí a gente pode ter o que? 1 mais 2x sobre y menos 4. Esse y vai ser dado uma condição se eu quiser lá na frente, tá? E também, ó, 2a ao quadrado sobre quem? B mais 3. Olha, inteira, as letras, que são as incógnitas, vão aparecer só no numerador. Na fracionária, as incógnitas, que são as letras, vai aparecer no denominador, tá bom? E as irracionais, pessoal, as irracionais, ó. Geralmente eu vou trabalhar com radical, quando eu quero calcular a raiz quadrada de 4a. Ou quando eu tenho aqui, por exemplo, ó, 5x sobre quem? Raiz quadrada de x mais 3. Ou então eu posso ter quem? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b. Então, esses aqui são exemplos de frações, de expressões algébricas irracionais. Pessoal, por enquanto é só isso. Na próxima aula, a gente vai resolver as expressões algébricas, tá, pessoal? Qualquer dúvida é só procurar no privado. Abraço e até a próxima aula.